o boneco Davi. Risca o molde da cabeça, parte da frente e parte de trás. Costura essa parte menos arredondada. Corta, deixando margem de costura de 1 centímetro, mais ou menos, a parte da frente também. Depois posiciona um sobre o outro, alfineta, risco com risco, para que a cabeça fique no tamanho certinho. Alfineta também as laterais, facilitando na hora de costurar. Feito isso, passe costura em volta do risco. Costurou, tira os alfinetes e corta o excesso de tecido. Lembra de fazer um piquezinho embaixo aí no pescoço, na quina, onde termina a curvatura e desce a parte reta do pescocinho aí embaixo na quina, faça um pique. Retire os alfinetes. Agora ficou pronta a cabeça, a perninha. Costurou no risco, recortou os bracinhos também e o corpinho do Davi. Agora vamos desvirar tudo. Aí eu usei um agulhão para auxiliar na hora que for desvirar, para tirar todas essas curvinhas que fica embolada. Faço a mesma coisa com os bracinhos, as pernas e a cabeça. As perninhas já desviradas. Aquela sobra de tecido que é para acabamento, joga para dentro. A cabeça. E os bracinhos, também a sobra de tecido, joga para dentro. A perninha, a gente vai colocar a solinha. Risca o molde no papelão Paraná e a gente encaixa na base do pezinho. Abre o tecido para ele encaixar direitinho e ficar também com acabamento, para não ficar duas costuras para o mesmo lado.
Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro, menos que 1 centímetro, pouquinho, de borda de tecido. Observa se todas as laterais estão no mesmo tamanho e o do outro pezinho também, para essa perna na hora que encher não ficar torta. Agora é só passar a cola quente entre o tecido e o papelão. Pouca cola, gente, para não ficar... E a cola bem quente. Porque se a cola não estiver bem quente, vai ficar aqueles carocinhos. E aí o pé, ele não vai ficar retinho para deixar a boneca certinha em pé. Vai colocando e apertando para ir colando, deixando o tecido bem coladinho. Cuidado na hora que vocês forem colar, porque pode passar a cola e grudar no dedo de vocês. O meu já tá calejado, a cola não queima muito. Terminou de colar, a gente vai encher. Primeira cabeça. Eu vou mostrar como encher a cabeça e a perninha. O corpo e o bracinho já estão cheios, porque não tem nem... Só mesmo encher bastante. Agora a cabeça, tem umas dicas aí que eu vou estar dando para vocês e a perninha também. Esses bonequinhos estruturados só tem um segredo, gente, plumante. Você tem que encher bastante para que ele fique bem firme. Porque se você não encher bastante o corpinho, principalmente a região do pescoço, as pernas, ele não vai ficar em pé direito, porque ele precisa do corpo e das pernas bem cheio para poder segurar a cabeça e permanecer de pé sem estar tombando. Aí eu mostrei a vocês, acabei de mostrar a cabeça aí, vocês jogam mesmo o plumante, empurra mesmo aí para a ponta da cabeça para não ficar murchinha lá em cima. E vai colocando o plumante e acomodando ele na cabeça, assim, na parte, como eu tô fazendo aí, ó, empurrando. Não deixa para fazer isso depois que põe muito plumante, não. Todo plumante que você colocar na cabeça, vai empurrando para que ele já comece a se acomodar no lugarzinho certo. E vai muito plumante mesmo. Se você não colocar plumante, ele fica todo enrugadinho a cabeça. E aí você vai segurando e vai vendo, sentindo onde falta plumante e vai colocando.
E sempre deixando, gente, um meio assim, como se fosse um buraquinho. Você vai jogando o plumante para o fundo da cabeça, para a frente da cabeça, para as laterais, porque o meio tem que ficar, não é que é livre, mas tem que deixar a parte que vai encaixar no pescoço. Aí, tá vendo? Quando eu coloco. E assim, eu gosto muito de colocar o dedo assim para. Porque aí é como se eu colocasse o pescoço e visse que se tá faltando ainda plumante, para não ficar a basezinha da cabeça não ficar murcha. Aí todo lisinho, toda redondinha, sem ruguinhas. O pescoço aí, ó, durinho, bem cheio. Todo o corpinho todo. Porque tem a perna, tem o bracinho para colocar. Se não tiver ele todo durinho, o bracinho você enche bastante, só a mãozinha para ela ficar certinha. Aí em cima você só coloca, quando você apertar assim que ele tiver molinho, é o ponto. Eu voltei e colei outra solinha, para que ele ficasse, aí ó como ele fica em pé certinho, tá vendo? Mas assim, eu coloquei mais para teste mesmo. Se você não quiser pôr essa colinha extra, essa solinha extra, não tem necessidade. Eu só quis fazer um teste para ver se teria uma diferença. Mas assim, não teve muita não. Foi muito pouco. Que os outros que eu não coloquei ficaram de pé direitinho, bem firme. A perninha também vai bastante plumante. Vai colocando o plumante e jogando para frente do pé. É por isso que a cola tem que estar bem quente para que o pano fique realmente bem colado no papelão Paraná. Porque como você tem que botar força para encher, aí para esse plumante ficar bem firmezinho aí no fundinho do pé, se não tiver colado direito, ele vai soltar. A solinha solta. Aí a frente, ó, joga lá pra frente. Aí eu gosto muito de usar o enchedor, gente. É perfeito para poder encher a perna. Aí jogou, mas aí você vai olhando. Onde tá faltando plumante, para que ele fique todo por um, você vai colocando. Pronto, encheu aí ali a frentezinha, ó, que estava enrugada. Aí a gente tá colocando mais plumante. Gosto de usar esses tricolines mais encorpados, porque ele fica uma peça mais bonita. Quando você usa aqueles tricoline fininho, aí mostra o plumante, que ele fica, o fininho demais, ele fica transparente. A boneca não fica bonita, fica como se tivesse cheio de celulitezinha. E esse não, fica como se fosse uma malha, ó, retinho. E vamos botando enchimento. Onde tá vazio, tem que botar enchimento. Sempre tendo cuidado para que não fique um ladinho maior que o outro. Você vai colocando e vai observando. Pronto, a base do pé tá cheia e a gente vem
enchendo a perninha. Encheu em cima e não precisa colocar muito também. Aí em cima, na altura da coxazinha, não precisa encher muito. E fecha tudo com pontinho invisível, com a linha na mesma tonalidade, de preferência. Os bracinhos. O pescoço é só dar uns pontinhos de alinhavo e puxar, como se fosse um fuxico. Aí a perninha em pé. Vamos pôr a cabeça. Cordão encerado, porque só usa um fio. Ele não arrebenta, ele é, para mim, é o melhor. Atravessa um dedinho embaixo. Se você colocar embaixo, ele vai ficar como se fosse sem pescoço. E o cordão vai aparecer nas laterais. Se você colocar muito em cima, a cabeça não vai ficar sem apoio. Então você coloca um dedinho do pescocinho, da pontinha do pescoço para baixo, um dedo só. E nunca coloque entre as costuras, porque ela pode arrebentar. Não passe a agulha na costura. Passa depois da costura. Pode ser coladinho, mas depois da costura. Para trás. Atravessou. Aí, olha. Mostrando. Volta. Cuidado, gente, para a agulha não pegar no tecido do pescoço que fica dentro da cabeça. Que aí esse tecido aí a gente joga ele para dentro, tá vendo? Então cuidado para não pegar. Aí você alarga o buraco no meio da cabeça para que facilita na hora de colocar. Aí, ó, você não deixa a agulha pegar, para não estar puxando o tecido e dar trabalho depois para poder estar arrumando. Passou a agulha para um ladinho da costura do meio do fundo da cabeça, volta, tira a agulha, pega a outra ponta, coloca na agulha, outra ponta do cordão, atravessa e sai lá em cima no topo da cabeça, novamente, do lado oposto do outro cordão. Aí a marcação da costura, uma linha para um lado, outro para o outro. Aí você vem, ajeita, vai ajeitar o pescocinho na cabeça. Aí eu tô parando para tirar foto, gente, para pôr as fotos na apostila. Aí vai assim, virando para um lado para o outro. Aí tá vendo que ele encaixa. Vem, puxa a linha e amarra. Ajeita. Puxou, amarrou e dá uns 3 nós. 3, 4 nós bem apertado. Aí eu acabei dando uns 5 nós. Depois que você dá o nó, não corta o cordão não. Olha como fica acabamento perfeito, gente. Por isso que tem que encher a cabecinha direitinho. E a cabecinha do boneco, eu gosto muito desse tipo de modelagem, porque para mim tem 2 vantagens. O acabamento e a cabecinha, ela fica articulada. A cabecinha do boneco pode virar para um lado ou para o outro. Atravessou a agulha aí, como você viu no vídeo. Colocou novamente as pontas do cordão na agulha.
e puxa. Agora volta e corta. Fazendo isso, não vai ficar as pontinhas do cordão para cima. Se você cortar muito rente para isso não acontecer, ele vai soltando com o tempo, porque ele é encerado. Então, você fazendo dessa forma aí que eu acabei de ensinar, ele não solta. Aí pode colocar, posicionar a cabecinha para um lado, para outro, porque ela fica móvel, articulada. Se ficar um pedacinho do pescoço, do tecido do pescoço, ficar um pouquinho para fora, você vem com o fundo da agulha e empurra ele para dentro, para que ele volte lá para dentro da cabeça. O bracinho. Coloca o fio no botão, atravessa no bracinho e atravessa a agulha no ombro, aí um dedinho após essa costura aí, da pontinha do ombro. Só um dedo só. Não precisa mais que isso, senão o braço vai ficar mais baixo que o ombro. Eu gosto do botão, porque ele segura o braço direitinho. Quando a gente põe só o cordão, fica aquele buraco no meio do bracinho, no meio do ombrinho, porque como você tem que puxar o cordão, aí força, aí fica aquele buraquinho. Eu não gosto, eu boto o cordão no botão para atravessar no bracinho e o botão segura ele, ele fica uniforme, fica com acabamento mais bonito. E o bracinho fica também com a mobilidade melhor do que quando você usa só o cordão. Puxa a linha, atravessa no outro bracinho pela parte de dentro. Você pode colocar um bracinho do lado do outro para poder ver a posição onde a agulha entrou. E aí você atravessa do outro bracinho, pegou o botão. Atravessou novamente. Não deixa o espaço entre uma linha e outra, não. Na hora que você atravessa, como eu mostrei agora há pouco aí. Aí um de um lado da costura e o outro do outro lado, próximo à costura. Se você der um espaço muito grande, o espaço é justamente esse aí, dos furinhos do botão. Aí, na hora que, se você deixar um espaço grande, na hora que você for amarrar, depois fica aparecendo o cordão na lateral do bracinho. Dá só um pouquinho de trabalho, porque eu não gosto de usar a agulha muito grande, porque eu acho ela grossa. Aí eu gosto de usar essa de 13 centímetros, que ela é um pouco mais fina. Aí dá um pouquinho de trabalho na hora de que... Aí você viu o espaço pequenininho, de meio centímetro, mais ou menos, entre uma linha e outra aí. Linha não, cordão. Eu uso cordão encerado para prender as pernas, os braços, quando é estruturado. E a cabeça, porque aí só deu uma volta, o boneco fica firme. Quando você usa outra linha, que é a linha de pipa ou uma outra, você precisa dar várias voltas e ainda corre o risco de arrebentar. E o cordão não. Uma volta só, amarrou e pronto. Corta, deixa duas pontas maiorzinhas e passe cola quente, que a cola vai grudar essa pontinha no botão
E aí ela não vai estar soltando com o tempo. Ai, gente, arrasei agora, olha. Eu não tô vendo que a cola ainda tá fria. Ah, pegou agora. Pronto, põe só assim um pouquinho, passando o bico mesmo no cordão para ele ir colando no botão. Agora a gente vai medir a cabecinha para fazer a carinha do Davi. Mediu, você viu aí, deu 14,5. 14. Aí você vem, não foi 14,5 não, gente, 14. Marcou o meio com a caneta fantasma. Gente, comprem uma caneta fantasma, essa caneta é tudo. E passa a linha. Gosto de riscar essa linha porque a gente tem a dimensão certinha para fazer o rostinho e ficar na mesma direção. Não ficar um olhinho mais para cima e outro mais para baixo. Então aí a gente já tem certeza. Aí eu marquei, depois eu vou mostrar para vocês aí. Desenhei um olhinho de cada lado. Eu faço ele um pouquinho menor. E depois eu vou dando forma. A distância entre um e outro, quando o boneco é maiorzinho e eu quero fazer um olho maior, eu coloco 1,5 cm a 2, depois dessa marcação do meio. Aí o narizinho e a boquinha. A boquinha eu fiz só um tracinho, que eu acho que fica bem bonitinho, bem meigo. Os cílios, como é menino, só um Vzinho deitado assim. 2 tracinhos de cada lado. E a sobrancelha, um risquinho. Gente, a base do rostinho é essa aí. É bem simples. Aí eu aumentei o olho, fiz uma marcação com a caneta aí bem no meio do olho daquele e como eu disse a vocês, eu faço pequenininho e depois eu vou dando forma, eu vou aumentando para ficar no tamanho que eu quero. Aí agora a gente vai pintar. Aí a marcação do meio. Aí 1,5 cm. Olho lá, tá também 1,5 cm. Não do centro não, do centrinho do olho não. Pro meinho do olho, que é essa marcação aí, esse risquinho no centro, são 2 centímetros. Aí eu apaguei com ferro o cíliozinho, eu fiz ele um pouco mais para baixo, porque como eu aumentei o olho, eu aumentei não para cima, porque senão o rostinho fica lá em cima. Eu gosto de um rostinho mais para baixo, do meio para baixo. Uso caneta permanente e eu vou pintando no centro. Outra coisa, se você usar caneta permanente, não deixa ela com a ponta para baixo, porque a tinta ela desce, principalmente quando é nova. E aí quando você vai pintar o olho, ele expande no tecido a tinta e aí mancha. Então deixa sempre com a ponta que risca para cima, quando você for guardar. E vá tirando também o excesso antes de pintar,
Aí com caneta marrom, cubro o narizinho, a boquinha, o cílio. Aí eu usei a 01, mas eu uso também a 05. Na verdade, eu tenho umas duas. As sobrancelhas. A caneta Micron, gente, ela não é baratinha, eu não acho assim caro. Mas também ela não é aquela caneta de 1,99. Porém, a durabilidade dela é incrível. Pronto. Aí depois que eu cobri tudo, eu passei o ferro quente e apaguei. Aí eu mostrei o olho pronto, vou fazer o outro para vocês. Uso tinta PVA, ela seca bem rapidinho. Para mim é melhor que a tinta para tecido. Você suja a pontinha do boleador e vai passando como se fosse fazendo um círculo, mas não complete o círculo, só como se fosse meio círculozinho. Aí como eu tô mostrando. Bem pouquinha tinta, pouquinha mesmo, para não pintar, só para deixar assim esse esfumaçadozinho. E na verdade, gente, é treino. Antes de fazer a boneca que vocês querem, não tem habilidade com olhinho, faça num paninho, pegue um retalho e vá treinando. Pronto, ficou mais ou menos igual ao outro. Uma dica, gente, não ficou do jeito que vocês querem. Espera secar bem direitinho. Pega a caneta permanente e pinta a parte branca novamente. Só cuidado para não ir deixando um olho maior que o outro. Agora faço o pontinho de luz, o maior, limpa o boleador e faça o menorzinho do outro lado. Tá vendo como é simples, gente? E não só parece simples, não, realmente é simples. Depois que você pega jeito, nossa, muito rápido faz. Faço os pontinhos de luz na bochecha. Do Davi eu fiz 3 pontinhos, bem pequenininho. Outra dica, pega um cotonete, passa um pouquinho de blush, tira o excesso para não ficar muito forte, você passa nas sobrancelhas e no narizinho. Pega o blush, passa assim, olha, na testa pouco, não passe muito. E um pouquinho não é nas bochechas, é, como eu mostrei, na lateral. Só para dar uma cor no rostinho, uma vida. Ele fica com o semblante bem mais bonitinho do que quando você não põe. E principalmente nas sobrancelhas, como eu falei aí agora há pouco. O cabelo, usei lã de tricô, usei açucena, porque eu queria Davi com cabelo cacheadinho, com esse tipo de lã. Mas você dá para fazer tranquilamente com a lã comum. Aí você dá de 10 a 12, 14 voltas na mão. Tira, amarra no meio e faz esses tufinhos. Um novelo eu fiz menos da metade, gastei menos da metade desse novelo e deu para preencher a cabeça dele todinho. Porque eu gosto também o cabelo bem cheinho. Aí é só pegar, puxar assim, ó. E aí no meio, onde tá a linha que eu amarrei, eu venho, ponho cola. Não põe muito, gente, para não tá passando, sabe? Mostrando. E aí primeiro eu colo no meio aí da cabeça, na frente.
Depois eu vou colando nas laterais. Os tufinhos próximos um do outro, para o cabelo ficar bem cheinho, bem harmonioso. Aí fiz a frente. Gosto de colar bem também na frente para fechar o rostinho, para não ficar aquele cabelo da costura para trás. Eu trago os tufos mais para frente, próxima sobrancelha. Pronto. Fiz a parte da frente, mas ainda vou colocar mais ali embaixo, viu, gente? E aí venho pro fundo da cabeça, para preencher esse fundo da cabeça aí, para depois a gente dar acabamento. A cola tem que estar bem quente, para que o cabelinho fique bem colado. E quando a cola tá bem quente também a gente usa menos cola. Tô ali com a mão toda suja de tinta ainda. Preenchi tudo. Aí voltei, coloquei um pouquinho aí na lateral próximo ao queixinho. Aí, ao queixo não, na lateral embaixo aí mesmo. Pronto, o cabelinho tá todo coladinho, já pronto. Vamos fazer a perninha agora. Fazer não, prender. Eu pego o agulhão, atravesso de um lado para o outro e vejo se tá na mesma altura. Aí venho, já tá marcado, tá vendo? Porque essa agulha ela é mais grossinha. Aí você põe a outra agulha mais fina, atravessa entre esse furinho que eu fiz. Aí você só marca o lugar, é no meio, mais para cima um pouco. Aí na pontinha, como eu tô mostrando. Marca. Pronto, que você fazendo a marcação na perna e no corpinho, você não precisa estar colocando o boneco em pé para você prender a perninha dele. Deitadinho mesmo, você vai e põe, eu vou te mostrar. E ele fica certinho, gente, em pezinho. Sempre sai, gente, na mesma direção, para uma perna não ficar mais para cima e outra mais para baixo, viu? Na hora que for atravessar no corpinho. Aí o buraquinho, que eu tinha feito com agulha grande, atravessa do lado do buraquinho próximo, sai do outro lado, atravessa, já tem lá a localização, pega outra perninha, faz a mesma coisa, atravessa no ladinho do buraquinho marcado, põe o botão, sempre. Volta. Do outro ladinho da costura, do corpinho, atravessa, sai do outro lado, na mesma altura.
e vai atravessa a perninha de novo. E puxa. E tá dando trabalho. É porque a agulha ela é menor essa. Pronto, agora é só puxar. Deixa eu ajeitar ali, que a agulha deu uma embolada. Agulha o que? O cordão, gente. Só falo linha. Puxou os dois cordões. Coloca o botão. Amarro e puxo para deixar ajustado. Eu nem amarrei, nem dei o knot, você viu que ele já ficou em pé. Aí eu venho, puxo novamente para deixar bem ajustado, dou vários nós e faço a mesma coisa que eu fiz com o bracinho, passo cola quente. Aí eu tô empurrando para baixar, que ficou bem alta essa partezinha aí, com vários nós. Pronto, com a perninha pronta, vamos fazer o sapatinho. Riscou o molde do sapatinho no Microsoft duplo, costura a parte que está marcada, que é essa partezinha de cima, e desce um pouquinho para frente do sapato até a marcação. A solinha, papelão Paraná, Microsoft para encapar. Costurou, cortou, abriu, uniu a frente do sapatinho e passa a costura. Costurou, desvira. Outra coisa, gente, olha, eu fiz o sapatinho com a perna já presa no corpinho. Mas se você preferir, porque dá menos trabalho, porque você tem que estar girando a perninha para costurar a solinha no sapatinho. Então você pode fazer o sapatinho antes de prender a perninha. Tem alguns bonecos que eu fiz isso. Ajeita, desvira direitinho. Ficou as pontinhas direitinho. Pronto. A solinha, a gente vai fazer uma alinhava em volta, encaixar, puxa a linha e arremata. Aí já fica com a solinha encapada. Pronto. Só arrematar agora. Eu aí até passei a linha de um lado para outro, como vocês estão vendo aí, para segurar um pouquinho mais, porque como o Microsoft ele é bem, tem bastante elastano, aí fica escorregando um pouquinho
no papelão, também que ele é lisinho. É só para dar uma segurada mesmo, mas não precisa, não é tão necessário não. Agora calça o sapatinho no pé, posiciona direitinho. Sempre coloca aí a costura do meio, com a costura do meio da perninha, que aí você sabe que o sapato tá certinho no pé. Verifica se tá na mesma altura do outro. Ainda te digo, pode deixar meio centímetrozinho, um pouquinho mais alto, porque como o Microsoft ou um outro tecido que você for fazer que tem elastano, quando você puxa ele para alinhavar, ele desce um pouco. Aí pode deixar. E a distância aí que sobra de tecido, gente, é 1,5 cm mais ou menos. 1 cm, 1,5 cm. Tô alfinetando em volta do sapatinho, justamente para na hora que for fazer o alinhavo, ele não descer. Alinhavei, puxei, arrematei. Pronto. Agora a gente vai pôr a solinha. Pegue linha de poliamida, de preferência. Pode fazer também com linha comum. Posiciona a solinha no pé. Aí eu coloquei até um pouquinho de cola, mas assim, gente, ó, a cola foi em volta, não põe no meio, porque o sapatinho é removível. Se você pôr a cola no meio da sola, ela vai ficar grudada no pé do boneco, e aí não vai poder tirar o sapato. E aí você dá um pontinho no, no sapatinho, um pontinho na sola, pontinho no sapatinho, um pontinho na sola, dando uma volta completa, puxando a linha para que ela fique ajustadinha no pé, no sapatinho. E para ficar o acabamento bem bonitinho. Outra coisa, na hora que você pegar no sapatinho, procura pegar os dois tecidos. Não deixe a agulha, não passe a agulha muito superficial, não. Tente pegar os dois Microsofts. Deu a volta completa, tira do pé, arremata, tira do pezinho do sapato, o sapato do pezinho. Aí eu tava só cortando uma solinha de Microsoft. No mesmo tamanho da solinha do pé, você corta uma solinha de Microsoft e cola dentro do sapatinho. Depois é só atravessar o cordão encerado de um ladinho para o outro. Com a agulha e amarrar como se fosse um pedacinho. Aí ele tira direitinho, tá vendo? Esse eu ainda nem colei a solinha, mas faço uma solinha e cola aí na parte interna. Deixa eu mostrar a vocês como fazer o pedacinho. Vocês podem estar marcando os furinhos, gente, com caneta fantasma, depois apaga com ferro quente. Aí atravessa na mesma altura, no outro lado. Vem aqui mais em cima. Puxa. Pega a outra ponta do cordão, atravessa na agulha
e passa na outra lateral. Saí um pouquinho aí, gente, do enquadramento, mas já tô voltando. Pronto. Eu gosto de usar o cordão encerado, gente, para fazer o cadacinho do menininho, porque ele atravessa com facilidade e fica com acabamento bonitinho. Outra opção também é a lã de tricô comum. Não gosto de usar o crochê, que ele é fininho demais, então ou o cordão encerado ou o tricô. Amarrou, corta o excesso, dá um nozinho na pontinha. Pronto. Tá pronto o sapatinho. A blusa. A blusa, gente, ela vem o molde para emendar, viu? Aí você emenda. Ele completo fica nesse formato, tem as instruções na apostila. Você costura em volta da gola, abertura da frente e essa parte que eu indiquei aí, que é o finalzinho da manga. Tecido duplo, que ela é embutida. O molde ele fica assim, gente, ó, completinho. Aí eu já tô marcando aonde deve ser costurado. Quando eu falo parte tracejada, gente, é essas partes que tem tracinho, que é para ser costurada. Sempre no risco. Tecido duplo, falando novamente. E vamos lá. Parte da frente em volta da gola e manga. Costurou, a gente vem recortando. Com cuidado aí na frente, que o espaço é bem pequeno. O espaço é mais ou menos, pouco menos que 1 centímetro eu deixo. Corto em volta da gola. Faça pique em volta da gola, gente, importantíssimo. Se não fizer isso, fica toda repuxada a costura. Agora recorta a parte que não tá costurada é no risco, olha, gente. Essa parte da manga tá costurada, então deixa a margenzinha de corte de meio centímetro. Volta para a parte que não tá costurada e corta no risco.
Aí não tá alfinetado, gente, mas vocês podem alfinetar, viu? Para facilitar na hora tanto que for costurar, quanto nessa hora aí que for cortar. Cortou. Partezinha da frente da camisa agora. Pronto. Toda recortada. Agora a gente vem e desvira. Essa parte aí que costurou, que é a manga, gente, ela já deixa a manga com acabamento. Desvira. A blusinha é toda embutida, gente. Assenta as quininhas, que é a partezinha da gola, aí na frente da camisa. Vá vincando com a unha. Depois, se preferir, passa ferro quente. Vincando todas as partes costuradas. Que é a gola, a frente e a manga. É a barra da manga aí, gente, que tá costurada, viu? Pronto, vincou tudinho. Tudo vincado. Agora a gente vai unir a lateral da manga e a lateral da blusa. Abre a manguinha. E vai unir a parte de cima com a parte de baixo. Essa parte com essa daí. Costura com costura. Uniu. Se você preferir alfinetar, uniu com a lateral. Da manga e a lateral da blusa. E passa a costura aí, dos dois lados. Aí uniu a lateral. Costurou. Costurou. Faz a mesma coisa aí. Costurou e costurou. E faz isso do outro lado. Vou mostrar novamente. Tá assim. Você abre. Une costura com costura. Olha, a lateral. Essa aí é a manga. Lá é a frente. E aí as costas. A manga. Abre a costura. Une. Outra coisa, gente, costura com costura. É isso que deixa a blusinha embutida ficar perfeitinha. E une tudo direitinho assim, gente, olha. Costurinha com costurinha, corte com corte, tecidinho tudo certinho. Alfineta, se precisar, alfineta aí tudinho.
ou passe um alinhavo, se sentir insegura, as meninas que são iniciantes, e passe na máquina, um pezinho de máquina. Aí eu costuro aí tudo e volta e faz com a outra lateral da blusa. Tá vendo? Aí já tá todos os dois lados, eu já costurei. Fica isso aí, ó, desse jeito. Aí você vai fazer um piquezinho para não ficar repuxando debaixo da manguinha da blusa, vai fazer um piquezinho nessa quina. Para na hora que for desvirar, não tá repuxando. Aí, e do outro lado a mesma coisa. Piquezinho nas quinas. E vamos desvirar tudo. Fica desse jeito aí, gente. Parece que vai ficar esquisito, mas vocês vão ver como é que vai ficar. Ou e aí ficou abertinho, mas aí eu passo uma costurinha e fecho. Já passei a costura. Desvira tudo. Tem cuidado, tem hora que parece que não vai dar certo, mas dá, viu, gente? Vai desvirando com cuidado, que a blusa sai perfeitinha, toda embutida. E outra coisa, quando vocês acostumarem a fazer esse tipo de blusinha, vocês não vão querer fazer outra não, viu? Porque o acabamento dela, gente, é tão bonitinho. Não mostra costura, não mostra fiapinho de linha, não mostra nada. Uma outra coisa, aí eu fiz toda branca mesmo, porque a intenção era fazer a blusa embutida. Mas quem quiser fazer em duas cores, um tecido de uma cor, como é o tecido duplo, como vocês viram lá na frente, vocês podem estar colocando um tecido de uma cor e o outro de outra cor. Um com uma estampa, outro com bolinha, que é o poá. E vocês vão ter duas blusinhas em uma. Aí vinca tudo direitinho. Aí agora, e a barra da blusa, peraí que eu vou mostrar a vocês, tudo vincadinho, tudo certinho. Vamos agora para a barra, que também ela é embutida. Aí, gente, ó dentro, olha como fica. E é como eu falei para vocês, parece difícil, mas na hora que vocês pegarem o jeito, é muito simples. E sem contar que ela é rápida. Eu acho mais rápida que a outra tradicional, que às vezes também faço, a depender do tipo de boneca. Vamos embutir, fazer a barrinha embutida também. Você abriu aí como eu mostrei, joga tudo aí pra dentro, as manguinhas, a parte costuradinha toda aí pra dentro, e a gente vai unir um lado com o outro, vai ficar parecendo um saquinho. Costura com costura, gente. Tá vendo? Costura com costura. E aí, deixa uns 4 centímetros, uma abertura de 4 centímetros para estar desvirando tudo isso, viu? Aí, uns 4 centímetros aí. Passa a costura, um pé de máquina também, 3 dedinhos, 4 centímetros. E aí, depois abre e puxa todo mundo lá de dentro. Com cuidado. Com cuidado para não furar o tecido. Aí apareceu aí a gente vai puxando devagarzinho, com jeito. Aí. Tirou, vinca a barra
Põe aí, gente, olha dentro da costura aí, ó, como eu tô fazendo uma coisa com uma ponta, um cabinho de um pincel mais fino, um agulhão, que eu tenho um agulhão bem grande mesmo. Agora nada que atravesse o tecido, que fure, viu? Pra não desfazer a costurinha ali da quina. E vá vincando. Vá vincando. Essa parte você joga pra dentro. Ajeita direitinho. Outra coisa, gente, eu às vezes até faço, mas assim, tem coisa que eu não gosto de rebater a costura, não. Aí, antes de você fechar, você vai medir com a outra parte da frente e ver se ficou do mesmo tamanho. Aí, se ficou maiorzinho, você põe um pouquinho mais de tecido para dentro. Aí mesmo só foi um pouquinho de nada. Vinca. E assim, eu uso muito, muito, muito para acabamento, às vezes até para colar uma renda, assim. Eu não gosto de usar cola quente porque ela deixa aquela parte endurecida quando esfria. Eu uso, gosto e uso muito, gente, cola pano. Então, essa abertura eu não rebato, eu uso cola pano. Se você não tiver, se você não gostar, se você não encontrar na cidade que você mora, faça uns pontinhos invisíveis, pequenininho. Ou, se preferir, pode também estar rebatendo a costura. Fica muito assim, não é porque eu faço de um jeito que você tem que fazer, faça do seu jeito, faça o que você se sentir mais à vontade. Se você gosta de rebater a costura, rebata. Se você gosta de dar pontinho invisível, dê. Se você gosta também de colar. Só não aconselho usar cola a cola quente. Como eu falei, deixe endurecido, que ela esfria e fica aquela cola dura. Aí a blusinha não vai ficar aquela coisinha maleável. É o que eu tô falando, gente. Quem quiser, tô mostrando aí, dá os pontinhos invisíveis, aí fecha. Gente, ó que coisinha mais fofa. Toda embutida, gente. Vamos vestir no menino Davi. Outra coisa, fica grande? Fica, porque eu fiz pra ficar assim compridinha. Porque a minha intenção era dobrar, era não, minha intenção eu fiz maiorzinha para poder estar dobrando ela. Inclusive nas fotos que tiver o Davi pronto, vocês vão ver a blusinha, ela tá dobradinha a manga. Mas quem não gostar, quem não quiser, é só diminuir um pouco ali a parte onde tem descrito manga da blusa, diminui 2 centímetros, meio centímetro, 1 centímetro. Aí eu dobrei e deixei assim dobradinha. Que na hora que põe o colete, ela ainda sobe mais um pouquinho. Aí na frente eu não coloquei agora, porque é um processo que eu faço depois com todas as roupinhas dos bonecos. Eu coloquei botão de pressão. Mas quem quiser usar um velcro também, fica à vontade. A calça do Davi. Riscar. Gente, eu usei malha. É uma malha, ela é grossinha, porém ela é bem molinha. É uma malha que o pessoal usa muito para fazer aqueles vestidinhos justinhos. Ela tem bastante elastano. E eu gostei muito, achei bonita. Falei assim, eu vou fazer a roupinha do boneco com ela. Cortou, riscou no tecido 2 vezes, o tecido dobrado, como vem na indicação do molde. Coloquei, fiz isso 2 vezes, né? Abri a malha, coloquei tecido direito com tecido e costurei uma lateral do gancho e fiz acabamento na bainha e acabamento na barra das pernas. Abri aí e acabamento na bainha. Aí eu já fiz um acabamento duplo para estar passando o elástico depois da cintura, o elástico fininho.
Passei. Depois a gente vai estar passando o elástico. Costurei agora outra lateral do gancho. Costura, gente, depois do acabamento. Aí, olha, deixa essa parte aberta aqui pra gente estar passando o elástico depois. Costurou a outra lateral. Deixei a aberturazinha para passar o elástico, como vocês estão vendo aí. Vamos fechar as pernas. Passar a costura. Pronto. Aí eu nem mostrei no final com o elástico, deixa eu ver. Desvirou, a calça tá pronta. Passa o elástico, dá um nó no elástico e faz aquele acabamento ali fechando com pontinhos pequenos. O colete. O colete aí eu mostrei a primeira parte na malha mesmo. Só que como eu precisei desmanchar ele depois, porque eu vi que ia ficar difícil, um pouquinho difícil para vocês na hora de fechar a lateral. Então eu depois refiz para facilitar. Esse é o meu molde. Malha, refiz novamente na malha para vocês verem. E ele vem assim, gente, na apostila. É igual a blusa também vem assim, dividida em duas partes. Aí eu vou ensinar vocês como unir. Eu recorto só uma. No caso aí eu recortei a parte das costas do colete. A blusa você pode estar fazendo assim também, viu, gente? E aí, olha, coloco um sobre o outro, posicionado certinho, tá vendo? Venho com a cola. Eu não recorto tudo para depois colar, não, gente. Eu primeiro eu colo, porque eu acho que isso facilita, agiliza e sai certinho. Passei cola. Agora venho, posiciono certinho. Cola, aí volto e recorto. Os moldes já vêm no tamanho real, gente, tá bom? Aí eu volto, passo cola nessa parte aí e colo. E depois, se você quiser passar para cartolina, para ele ficar um molde mais resistente, até para riscar fica melhor. Meus moldes depois eu passo tudo para cartolina. Risquei, vocês viram, né? Que é o mesmo tamanho. Costura essa parte que é a cava da manga. No risco, viu, gente? E costura em volta da gola até essa marcação aí, ó. Tem essa marquinha no molde, tá vendo, dos dois lados. Você vai costurar em volta da gola até aí. Você começa aí, faz o contorno e volta para aí. E a cava da manga. Só isso no primeiro momento. Agora você vai tá recortando. Recorta a parte costurada, deixando a margenzinha de meio centímetro. Aí, como eu fiz um terceiro dobrado, deixa eu abrir, pronto. Recorto no risco as laterais. Essa parte eu deixei margem, gente, porque é melhor deixar margem só nessa partezinha aí da frente do colete, para quando você for costurar, facilitar a tua costura, para que ela fique com um acabamento melhor. Deixar a margenzinha de
um centímetro mais ou menos. Aí vim, recortei em volta da gola. Aí, a margenzinha de costura. Acerto as laterais, cortando no risco. O colete original, gente, foi porque eu fechei a parte da frente completa. E aí, quando eu fui unir as laterais, para quem não tem muita habilidade com costura, eu achei complicado. Então, eu resolvi refazer e ir deixando essa costura só até essa marcação. Aí, ficou aberto e lá tá aberto. Aí, a gente vai fazer o que? Desvirar primeiro, para a gente estar unindo essas laterais e fechando tudo. Desvira o outro ladinho. A malha você tem que ter só um pouquinho de cuidado assim, ó, porque ela não vinca por conta de que é malha. Ela é a malha mais grossinha. Assim, gente, olha, a calça e o colete eu fiz na malha. Então, assim, quem for fazer no tecido, não é que não pode, pode fazer. Só que eu não sei se vai ficar com o mesmo resultado. Principalmente a calça. A calça ela tem a boquinha assim bem larga, que eu acho que fica bem bonitinho no boneco. Olha, unir a lateral. Tá vendo? Você vai fechar assim. E aí vai unir costura com costura, depois eu falo da calça. Costura com costura e vai fechar. Fica sobrando um pouquinho assim, gente, olha. Essa sobra, ela é justamente aquele meio centímetro da margem que eu deixei lá. É para costurar assim mesmo, deixando essa sobrinha aí. Você vê que o risco bate, ó, com o corte. E sobra justamente a partezinha da curvatura da frente que eu deixei pra gente estar fazendo acabamento depois. Fecha a lateral, costura com costura. E passa na máquina. Dá um piquezinho de um lado e do outro, para não ficar repuxando. Desvira, tá com a lateral, tá vendo? Fechada. E aí vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Isso aí a gente vai fechar depois, quando for fechar, fazer a barra do colete. A mesma coisa. Pega a costura e une. E faz a mesma coisa, costura com costura. Faz a mesma coisa do outro lado. E passa a costura. Então, voltando ao assunto da calça. Opa, não tem como. Desvira tudo. E aí a gente vai fechar a barra. Corta excesso de linha. Como que a gente vai estar fechando essa barra? Primeiro, olha, tira toda a costurinha de dentro para deixar arredondado certinho.
Arrumou. Tá vendo, gente? Ele fica todo embutido também. Vamos tá fechando. Aí o que que a gente vai fazer? Vai abrir. Mesmo esqueminha da blusa. Joga todo mundo lá pra dentro. E vamos unir costura com costura. Puxa aí essa pontinha, gente. Pronto, pra facilitar. E dar o acabamento certinho. E aí vai passar a costura no risco. E volta e vai fechando. Sempre é bom, no caso para quem é iniciante mesmo, né? Ir unindo aí, olha, costura com costura, põe um alfinete. E aí passa na máquina, puxa a pontinha ali, passa na máquina deixando a abertura. Só que eu deixo a abertura aí no meio. Eu não deixo na frente da blusinha, não. Do colete, não. Isso aí eu deixei no meio. Pronto, aí a gente vai costurar deixando essa abertura aí, para poder tirar todo mundo lá de dentro. Vou fazer novamente. E aí vocês vão prestar atenção. Para quem não entendeu direitinho, vocês só observem. Sim, voltando ao assunto da calça, se fizer no tecido, vocês podem achar assim, ou ficou grande. É porque ela é feita na malha, então ela fica molinha e fica aquela calça bem folgadinha por cima do sapatinho. Mas quem não gostar, pode estar também, gente, diminuindo a lateral da perna da calça. Costurou todo mundo ali, gente. Olha, agora a gente vem e tira daí de dentro. Antes de tirar, corta o excesso. Começa aí pelas extremidades, que facilita na hora que vai desvirar. Vai puxando todo mundo com cuidado. Vai acertando toda a costura. E aí, essa abertura, aí eu digo para vocês como foi a malha e como não tem como vincar, porque é malha e aí passar o ferro quente não dá certo. Aí eu rebati a costura. Aí no modelo original não dá para ver muito porque a malha ela esconde um pouco a costura. Mas eu rebati em volta, vou mostrar a vocês. Ai, gente, o mesmo coletinho. O outro tá parecendo um pouquinho maior porque a malha é mais grossinha, viu? Mas tá o mesmo tamanho. Ela é mais grossa, então fica mais densa, aumenta um pouquinho, mas é o mesmo. Rebati em volta. Aí, dá pra ver um pouquinho. Tá vendo? Então eu não colei. Aí eu rebati para ele ficar, a costura ficar assentada, porque como a malha não tem como a gente passar o ferro quente. Aí comecei embaixo na costura. Dei a volta. Lá por cima, voltei e terminei na costura.
A manguinha também, gente. Em volta da manga eu fiz a mesma coisa. Comecei aí embaixo, dei a volta e terminei aí embaixo. Do outro lado também. Comecei embaixo, dei a volta e terminei aí. Na frente não fiz casa porque não era a intenção fechar. Eu só coloquei dois botõezinhos mesmo para efeito decorativo. Mas assim, quem quiser fazer a casinha, aí, gente, o Davi. A calça que eu falei pra vocês como ela fica, tá vendo? Em cima do pé, bem folgadinha, porque a malha permite isso. O chapéu, o bonezinho. A mesma coisa, gente. Esse aí é o do outro boneco, o Pedrinho. É a mesma modelagem e o mesmo passo a passo. Eu depois, no final, vou mostrar o outro pronto. É porque também eu saí do enquadramento na hora da gravação. Riscou a aba. O do Davi é no Microsoft duplo. Riscou a aba, costurou a parte externa da aba, desvirou, vincou, desvirou direitinho. Pronto, aí separa. Com a aba pronta, a gente vai pro corpinho do boné. Você vai cortar 4 vezes. No Davi foi 4 vezes na malha, 4 vezes no Microsoft. Quatro vezes na malha da roupinha, 4 vezes no Microsoft. Lembrando, gente, esse é o boné do Pedrinho. O do Davi é igual, mudando apenas as cores e o tamanho. Vai unindo e fechando essa parte aí que eu mostrei com a costura. Unindo um a um. Tem toda a descrição também na apostila, gente, qualquer dúvida. Depois que fechar, o último volta e une com o primeiro. Fazendo assim, olha, gente, como se fosse um saquinho. Aí vem e fecha o último. O do Davi, 4 vezes na malha da roupinha, 4 vezes no Microsoft bege. Fez isso, aí agora faz com o outro. Fez no Microsoft, o do Davi faz na malha, a parte interna do boné. Mesma malha da roupinha. Com as duas partes do corpinho pronto, vai unir direito com direito, um dentro do outro. Direito com direito. A parte do avesso fica à mostra, como tá mostrando aí. Aí posiciona as costuras com costuras, tudo direitinho. E aí a gente vem para encaixar a aba. A aba você dobra, marcando o meio, faça um piquezinho. E aí você vai encaixar o do Davi. Não, você não precisa mostrar que é o lado, porque ele é todo no Microsoft, a aba. E aí você coloca o meio com o meio da aba com a costura. A costura tem que bater com o meio da aba, costura do Microsoft e costura da malha. E aí você alfineta. Une os tecidos, gente, direitinho, na mesma altura.
para que fique uma costura harmoniosa, para que a aba fique as duas laterais do mesmo tamanho. Ai, gente, furei meu dedo aí, mas só foi uma espetadinha. Tenha cuidado, viu, gente, quando trabalha com alfinete, quando é muito tecido assim, tecido mais grossinho, que às vezes ele fica um pouquinho difícil estar atravessando o tecido aí para não estar furando. Posiciona direitinho. Esse bonezinho, gente, ele fica todo embutido. Fica uma graça. E assim, eu não coloquei entretela, porque como ele é duplo, e aí ele apoia também que o cabelo dos menininhos, como é bem cheinho, ele não fica descendo. Além da aba sendo tecido duplo, é uma malha mais encorpada. O Microsoft, né, ele é bem encorpado. E como eu fiz embutido, se tivesse feito na entretela, dificultaria. Aí o corpo do bonezinho, ele fica bem maiorzinho que a cabeça do boneco, que é a circunferência da cabecinha do boneco. Então, o que eu fiz? Fiz uns pontinhos de alinhavo na parte de trás do bonezinho. Fiz um alinhavo, como vocês estão vendo aí. Tecido, gente, vocês sempre une direitinho, viu? Nunca deixem um passando do outro. Sempre bem certinho. Até esse alinhavo foi feito de uma costurinha até a outra, deixando uma parte sem fazer esse alinhavo, gente. Que é a parte da costura para frente. Não faça, só é feito duas costurinhas, como mostra aí. E aí puxa um pouco para dar um franzimento. Isso aí é só um pouco mesmo, gente, só para diminuir um pouco e não ficar aquele boné largo na cabeça. Só para dar um charmezinho. Vocês podem estar pondo na cabeça do bonequinho e vendo o tamanho que vocês querem que fique. Ajeita para não ficar um lado mais franzido que o outro e passa a costura em volta, deixando uma aberturazinha assim. O outro lado, gente, fica sem estar franzido também, que é justamente depois da aba até a próxima costura. Então aí você costura da pontinha da aba até a costura aí e puxa todo mundo lá de dentro. Já fiz já certinho, aí como ele fica, ó, coisa mais linda. Essa aberturazinha aí, que a gente desvirou o boné, você fecha com pontinho invisível. Aí eu não uso cola pano porque o Microsoft ele não cola direitinho não. Aí fica melhor com pontinho invisível. Você põe pontinho de um lado no Microsoft, no chapeuzinho, e do outro lado malha. Aí vai passando pontinho na malha, pontinho no Microsoft, pontinhos pequenos, como você tá vendo aí. Unindo e fechando essa abertura.
E você vai acertando o Microsoft para ele não ficar franzido. Aí, ó, vai puxando, porque na hora que a gente puxa a linha, franze um pouquinho. E essa parte não é para ficar franzido. Entra com a agulha, sai embaixo para não ficar ponta de linha. Corta, faz uma costurinha unindo a malha ao Microsoft. E prega um botãozinho para decorar. Aí usei linha de pipa, gente, para estar pregando o botão, porque ela é um pouquinho mais resistente. Aí para não precisar dar muitas voltas, aí eu resolvi usar linha de pipa. Mas pode usar linha comum. Arremata com pontinho pequeno, sai embaixo do botão e corta. E o bonezinho fica pronto. Aí, embaixo é malha, tá vendo? Pronto. Que fofura.